This is an auto-narrated audiobook generated by Google. Livro: Alexandre Herculano. Por Jaime de Magalhães Lima. Coimbra, F. França Amado, editor, 1910. 1. Um paladino iluminado e moço, intemerato no ardor da juventude e na exaltação da crença que nem o martírio logaria dominar ou perverter, sonhou a redempção da pátria desolada pelas guerras, pela fome, pela opressão de tiranias ávidas e corruptas, por hipocrisias sordidas e degradações monstruosas. Sonhou dias de luz e de ventura, de liberdade e de paz, de boa vontade entre os homens, de trabalho honesto, de civismo austero e de religião sublimada, formosura e virtude, o resgate da miseria desalentada e tenebrosa em que se afundava um povo, outrora são, e justamente altivo, e agora debatendo-se por se salvar, e erguer dos abismos em que a desventura o havia precipitado. E o paladino partiu a conquistar para a pátria a fortuna revelada em visões de claridade, e armou-se soldado, transpondo para exercitos do mundo aspirações divinas, a todos os perigos, sujeitando a existência efêmera, sem que algum fosse capaz de lhe turvar a fé. 2. Combateu. Foi vencido. Em vez de palmas de triunfo, recebeu as penas do exílio. Desterrado da terra cara da pátria, que saudou entre a dor, verteu lágrimas de saudade longínqua sobre as ondas do mar irrequieto, chorando o berço do seu nascer, solo querido, onde cresceu e amou e foi ditoso, onde a luz, onde o céu ri em tão meigos, seu pobre Portugal. Proscripto e errante, entre as brumas do norte. As auras puras, o murmurar do arroio, o canto da ave, o fremito do bosque, o grato aroma e o vistoso matiz do ameno prado, o lago quedo a reflectir a lua, as montanhas tão ricas de mistérios, de acento agudo CCOS, de sombras, de tristezas santas. Isso tudo que eram encantos da sua terra, trazia-lhe ante os olhos cruelmente a memoria inexorável. A dor está no coração do prófugo, como um cadáver hirto, quando espera de noite, em leito nu, que a tumba o desçam. A dor aqui é gélida, imutável, pousa em lábios alheios que sorriem, e até em sorrir nosso, está sentada ao pé do umbral do tecto que nos cobre, embebida na enxerga do repouso, entranhada no pão que nos esmolam, enroscada qual cobra peçonhenta, no nodoso bordão do peregrino, e em toda a parte, e em todo o tempo é nossa. Embora sob as asas do amor abrigue o eterno, homens, nações e o mundo, o amor por ele, nasce, cresce, avigora-se enredado com os beijos da mãe, com sorrir amigo de nossos pais e irmãos, ensina-o à tarde, o pôr do sol da nossa terra, o chupo da nossa fonte, o mar que manso geme, nosso amigo da infância em praia amiga. Sofreu o suplício da revolta impotente, algemada em prisões inexpugnáveis, e entenebreceu-lhe o espírito a turbação negra da impiedade e da dúvida, a derrota da fortaleza do próprio coração, mais cruel para o crente do que a ruptura de todos os laços da affecto imposta pela violência estranha. Para o proscripto, quando tudo o que amava se converteu em sombra, a cada passo evocada pela lembrança desperta em mágoas. Quando em confuso passado apenas surge, qual fumo tênue cínio ou fantasma, à meia-noite visto à luz da lua, ao longe, entre arvoredo, quando o sopro da tempestade assobiou nas trevas, pela antena da nau do vagabundo, quando a dor sua em olhos dente vivo, não achou uma lágrima piedosa, e nos seus próprios são vergonha as lágrimas, quando, se inda as derrama, ele as gotejam, não sobre seio que as esconda e enxugue, mas sobre a vaga que se arqueia e passa sem a sentir. Então o sofrimento filho de longo padecer,
converte o coração do desditoso em marmoré, onde nunca penetra um puro afecto, onde o nome de Deus só sobra e morre, entre o bramir de maldições e pragas. Ao rigor da desventura, juntou-se a agonia do desfalecimento. Não a morte. Porque de toda a opressão o sonho renascia. Para os loucos d'amor que por amor combatem, os golpes da fatalidade ateiam a exaltação em vez de a sufocar e nem o nome de Deus jamais, só sobra e morre, nem as pragas e maldições respondem aos flagelos da desgraça, sem que logo as condene e cale uma outra voz íntima e soberana. Fortificam-se nas provações. Amarguras da alma e mortificações do corpo, pobreza extrema, abandono sem lenitivo, o opróbrio da derrota, o insulto dos vencedores, torturas dos inimigos e a altivez dos ricos, em vão passaram pelo vencido. Perdido na solidão de ilhas inóspitas, para o seu coração a transbordar de tristeza, não houve adversidade que lhe vergasse o ânimo, inflexível na firmeza de combater e na confiança da vitória. E cantava o peregrino. As tribulações incendiavam-lhe o gênio. Esse mesmo sangue denegrido pelas pedras contundentes d'ásperos caminhos, creava e alimentava flores altas e resplendentes de celeste pureza. O peso das armas não partiu as cordas da lira. Ia oculta e guardada no seio, murmurando de contínuo os seus gemidos e preces. Nem o fragor das batalhas e as blasfemias atrozes, de lutas inhumanas, lhe perturbariam a harmonia religiosa. No soldado habitava o poeta, e não foi necessário que o soldado pousasse o fuzil para que o poeta deferisse apaixonadamente a voz grandílocua. Adivinhava o dia de ventura que o destino lhe reservava. O tempo justificou-lhe a apreensão. Pela audácia heróica de guerreiros destemidos, a que o sonhador foi juntar-se pelejando as suas duras pelejas, os desterrados voltaram às plagas da saudade e à terra dos seus sonhos, e de novo avistaram os gestos tão lembrados, os campos tão risonhos, o tecto amigo da infância, a fonte que murmura, o céu puro da pátria, que no exílio haviam chorado, consumidos de saudade. 3. A sua pátria. A sua desvairada pátria. O poeta imaginava trazer-lhe legiões angélicas para a abençoarem de infinitas bênçãos, e trazia-lhe apenas um bando de homens, muitos quase santos, todos denodados, e muitos outros fracos, porque a intrepidez do braço não correspondia à generosidade do animo. E o paladino ingênuo viu rebentar desse mesmo solo que a imaginação lhe cobrira de pomares umbrosos e doces, paradisíacos, os frutos mortíferos de seivas envenenadas. A fúria das ambições agitadas, a desordem e o egoísmo vilmente triunfantes, o delírio das obsessões afogueadas dos fanaticos, ondas de impiedade acento agudo e estupida, o fraco desprotegido contra o forte e a vitória degenerando em ferocidade, o misério recalcado na miseria pela cobiça infrene do opulento, a virtude insultada, o escarneu e o roubo, tudo quanto há de ínfimo nas perversões humanas, tudo o poeta viu manchando o berço do seu nascer, solo querido, onde cresceu e amou e foi ditoso, onde a luz, onde o sol ri em tão meigos, seu pobre Portugal. 4. Perante as vagas desse mar de abjeção chamado o vulgo, que assolavam a querida pátria, cobrindo-a, apodrecendo-a e arrastando-a pelas praias turbidas da cobiça, não se quedou, desalentado e mudo, o sonhador. Não se sumiram os cantos que lhe transudavam da alma, por se encontrar num século sem vida, sem virtude e sem fé, em que desabavam as crenças todas do passado, e era sonho a constância e o amor. Partida a espada,
Agora inútil, porque os seus combates haviam cessado, o apostolo surgiu na túnica branca e rude da sua austeridade, e foi-se a mencionar sua missão fraterna d'affecto e de grandeza, piedoso e confiado, empunhando um facho deslumbrante, a mostrar-nos a estrada por onde há longos séculos vinha caminhando o povo eleito do seu gênio, descerrando-nos os páramos da nobreza impoluta a que quereria conduzio, renovando-o à sua imagem, renascendo-o nos seus translúcidos sonhos. Então, dentre aqueles mesmos que ele amava e pelos quais padecera, muitos lhe voltaram as costas, alguns lhe cuspiram injurias e anefimacirão-no, outros por timidez o abandonaram, e todos assim, por diverso modo, desconheceram ou negaram a luz que lhes trazia. Mas ele venceria, na força invencível dos fortes, alimentada de emanações divinas. Pagavam-lhe os homens com ignominia e deserção o amor que prodigamente lhes tributava? O chão da sua pátria o receberia, aquele que todo o alento retribui e a nenhum mente. Resurgiria em lírios a formosura que se mirrava sob o hálito pestilento de paixões funestas, o amor que o pó das baixezas ocultava e repelia no rolar de suas nuvens escuras, pousaria na frescura salutar dos campos reverdecidos pelo suor do ermita. 5. Distante dos homens para melhor os servir, dando-lhes exemplo, foi o infortunado sonhador oferecer seu esforço e fadigas a um pedaço de terra que encontrou inculta, engrinaldando-a de rosas e nutrindo-a de cuidados, para que de seu seio o berrimo dimanasse a delícia do perfume, o refrigério da sombra, a abundância do pão e consolações do espírito. A enxada do cavador não se mostraria inferior, para remir de penas, à humanidade, à baioneta do soldado e ao verbo inspirado do apostolo, a todos santificaria igualmente o calor do coração que os ungia. Agora, a recompensa era certa. Uma vez ao menos sentiria a realidade igual ao sonho. Antecipadamente o sabia, d'uma certeza íntima, absoluta. Quando ainda no peito lhe borbotavam vigorosas as esperanças de regeneração dos homens pelas lutas e combates, já entrevia as bênçãos inefáveis da solidão, já o seu enlevo se lhe mostrara. E apetecendo-a cantava-a, implorando da generosidade do destino a concessão dessa magnífica e incomparável riqueza, e imaginando, em um lance de antegozo e deleite, a plenitude de vida que ela importava para o seu divino anseio. Muito cedo a invocou e adorou, antes de a encontrar e possuir. Ó, dai-me um vale, onde haja o sol da minha pátria, e a brisa matutina e da tarde, e a vinha e o cedro, e a laranjeira em flor, e as harmonias, que a natureza em vozes mil murmura, na terra em que eu nasci, embora falte, no concerto imortal, a voz humana, que um ermo assim povoará meus dias. Rendido à visão que toda a vida o acompanhou, correu a abraçá-la. No seu bendito captiveiro viveu os derradeiros dias e nele morreu, curadas as feridas do mundo, nos balsamos da natureza. Amou sempre. A robustez inviolável do coração havia de salva-o de toda a tormenta, retemperando-o continuamente em êxtos de amor a Deus e aos homens, por fim consubstanciado na terra-mãe e nos filhos diletos do seu doce ventre, a seará, a rosa e a arvore. 6. Esse paladino e sonhador, que tão gloriosa órbita seguiu, e perfazendo-a, nela consumou a existência, tem na história de Portugal o nome de Alexandre Herculano. Fim. Fascinação do ermo. Uma aparente deserção da cidade, em que vivera tantos anos, para se encerrar no retiro de um tranquilo casal rústico em Valdilobos,
a dissolução abrupta de multiplicadas relações mundanas, literárias e políticas, d'afectos, de comércio intelectual e de velhos hábitos, serena e deliberadamente substituídos pelo isolamento e rudeza do aldeão, no seu aspecto e modo de ser externo, pois sem embargo, no íntimo não cessava nem podia cessar a superior distinção do espírito. Esse acto de estranha energia, que alguns julgaram orgulho e desprendimento irritado, e outros tiveram, por enigma indecifrável, foi o facto capital da vida de Alexandre Herculano. Os que na sua existência anterior se tornaram notáveis e parecem designar marcos da jornada, e os que se seguiram a esse golpe de soberano arrojo, não parecem mais, em última conjunção, do que a experiencia, primeiro, e depois, a afirmação definitiva de uma individualidade, homogênea na substância e invariavelmente idêntica no movimento e nas tendências, lógica, seguida e firme, produto e revelação de um caractere inalterável. 1. A solidão será eternamente o refúgio dos fortes, daqueles que as tempestades do mundo não afeiçoaram a sua obra de descrença, de mesquinhez, de destruição, de aviltamento, de frouxidão desalentada, de dúvida resignada e de contentamento saciado nas comodidades de uma vulgaríssima animalidade e na trivial vaidade dos instintos primitivos. Profetas, santos e heroes, obscuros crentes e almas singelas, inumeráveis espíritos de eleição que o isolamento atrai, conquista e salva de tormentos, dia a dia, vão renovando essa perpétua página da história da humanidade, que forma alguma de civilização pôde apagar ou corrigir. A nossa alma é progressiva, nunca se repete, mas em todo o acto procura a realização de um todo novo e mais belo, mais próximo da revelação íntima, e assim o vidente se vai, exentando pouco a pouco, no correr da existência, de tudo o que constrange e perturba e ofusca a aspiração, para mais de perto se lhe unir e a contemplar. Pela própria necessidade da missão a que o destino o votou, gradualmente se desprende das cadeias que lhe tolhiam a liberdade de expansão. A critica, na interpretação e autorizado exame de um extraordinário e grande mestre, cujo saber e elevação foram dignos da coelha que honrou, analisando-lhe a obra portentosa e prestando culto ardente ao seu caractere, viu no solitário de Valdilobos, como em respeitoso carinho o cognominou, um suicida. Quando as feridas, as perseguições, os ataques, os ultrajes são profundos e agudos, como os que expulsaram da política, e também das letras, Alexandre Herculano, o estoico, repetindo a histórica frase do africano, suicida-se. É então que vivamente nasce, pois só então o caractere aparece com toda a sua pureza. Não o mata o cepticismo, mata-o o excesso de uma imperfeita doutrina. Não descrê, e é por cada vez mais acreditar em si, que foge a um mundo rebelde a ouvir a verdade. A morte não é, pois, um acto de desespero, é um acto de fé. Só a diferença dos tempos fez com que no suicídio não entrasse o ferro, como entrou nos suicídios estoicos da antiguidade. Porventura seria, porém, mais justo, ou pelo menos, mais exato considerar a atitude do último período da vida de Alexandre Herculano, não propriamente um suicídio, a morte voluntária de uma parte da sua individualidade, mas o perfeito remate, o termo último da evolução natural do seu espírito desde o começo prometida, contida nas primeiras confissões da sua consciência. Com o estoico coincide no mesmo peito o poeta, e os poetas não se suicidam, a não ser por pressão de desordem fisiológica grave ou no desvairamento de uma surpresa. O poder de criar,
solicitando-lhes de continuo a atividade de que carecem e são havidos, salva-os da tentação do aniquilamento, das visões que se esvaem e, perdendo-se, os deixam prostrados, reanimam-nos, as que sem cessar se geram e de novo os inflamam, e caminham infatigáveis, d'amor em amor, tão depressa sucumbidos, como de súbito arrebatados por energias misteriosas e imortais. Nem Camões, nem Dante, nem Petrarca se suicidaram, embora a dor a nenhum deles houvesse poupado. Jamais se penetrará inteiramente, porque o gênio sempre guarda para si certa essência transcendente dos seus segredos, a natureza do impulso intimo que conduziu Herculano ao ermitério de Valdilobos, se foi desgosto do mundo e protesto contra suas vilânias, se a sedução da paz dos campos e rendição aos seus encantos, se uma libertação que as exigências do caractere austero há muito reclamavam, se a doçura de bênçãos que a terra prodigamente lhe oferecia e todo o seu ser lhe pedia. Sem dúvida, diversos sentimentos se conjugaram na mesma tendência, mas, nas suas palavras, há signais claros de que a corrente da Factus teria prevalecido sobre rigores de condenação. Não será muito desvairada, suspeita julgar que amou tanto as arvores e as rosas dos seus estreitos canteiros, como a historia de Portugal, ou a promulgação de leis justas que engrandecessem a pátria. Para ele, como para tantos outros da sua feição e estatura, até a tristeza e mágoa se convertem em beleza, pela serenidade de que as revestem, pela religiosa conformidade com que as aceitam e pelo objeto em que as transformam. O que nos fracos redundanha em estereis contracções torturadas de desespero, é nos fortes o ensejo de subirem a maior altura. Eurico, que Alexandre Herculano modelou cedo e cedo amou, era uma destas almas ricas de sublime poesia, a que o mundo deu o nome de imaginações desregradas, porque não é para o mundo entendê-las. O povo rude de Carteia não podia entender esta vida d'exceção, porque não percebia que a inteligência do poeta precisa de viver num mundo mais amplo do que esse, a que a sociedade traçou tão mesquinhos limites. Ensinado pelas largas horas de íntima agonia, esmagado o seu coração pela soberba dos homens, Eurico percebera, enfim, claramente que o cristianismo se resume em uma palavra: fraternidade. Sabia que o Evangelho é um protesto ditado por Deus, para os séculos, contra as vãs distinções que a força e o orgulho radicaram neste mundo de lodo, de opressão e de sangue. Sabia que a única nobreza é a dos corações e entendimentos que buscam erguer-se para as alturas do céu, mas que essa superioridade real é exteriormente humilde e singela. Os virtuosos não perceberiam os poemas em que o poeta lançava torrentes da amargura, como tranquila a consciência e repousada a vida, um coração pode devorar-se a si próprio, e os maus não criam, em que o sacerdote, embebido unicamente em suas esperanças credulas, em suas cogitações da além túmulo, curasse de males e crimes que roiam a pátria. Ignorariam a colera e maldições que podem dimanar e dimanam dos profetas do perdão e do amor. Era por isso que o poeta escondia as suas terríveis inspirações. Monstruosas para uns, objeto de ludibrio para outros, numa sociedade corrupta em que a virtude era egoísta e o vício incrédulo, ninguém o escutaria, ou antes, ninguém o entenderia. A força moral da nação tinha desaparecido e a força material era apenas um fantasma, porque, debaixo das lorigas dos cavaleiros e dos saios dos peões das hostes, não havia senão ânimos gelados, que não podiam aquecer-se ao fogo do santo amor da terra natal. Com a profunda inteligência do poeta,
O presbítero contemplava este horrível espectáculo de uma nação cadáver e, longe do bafo empestado das paixões mesquinhas e torpes daquela geração degenerada, ou derramava sobre o pergaminho, em torrentes de F e acento agudo L, de ironia e de cólera, a amargura que lhe transbordava do coração, ou recordando-se dos tempos em que era feliz, por quem tinha esperança, escrevia em lágrimas os raimos de amor e de saudade. No coração de Eurico, que parecera morto, porque havia procurado o ermo, o entusiasmo e a virtude, nem um só instante se tinham todavia apagado, um surdo leibor da sua alma perpetuamente os alimentava. Apenas mudavam as vidas a que se aplicavam e consagravam. O vulgo, na inércia própria do acanhamento do seu espírito, não podendo alcançar os voos do sonhador, desconhece-os e injuria-os, reputando-os insensatez, delírio, uma dissipação inexplicável de faculdades preciosas, incapaz de prender o gênio no círculo estreito dos seus interesses, imagina que o iluminado os despreza e atraiçoa, desamando-o, quando o viu elevar-se e perder-se numa atmosfera inacessível à debilidade comum das forças mortais. O mundo nunca poderia entender plenamente o afecto que, vibrando-lhe dolorosamente as fibras do coração, arrastou Eurico para a solidão, quando os outros homens nos povoados se apinhavam à roda do lar accesso e falavam das suas mágoas infantis e dos seus contentamentos dum instante. De longa data, Herculano traçara a própria carreira na contemplação do filho do seu gênio. Porque o conflito da inspiração e do mundo é e será o mesmo, irreductível eternamente, ere et rode, ips et in secula. Se a inspiração veio alojar-se num pobre corpo humano, deixai-o, não cuideis mais do seu destino. É só o tempo de percorrer a via dolorosa pela qual tem de seguir seus fados. O termo da jornada está previsto, e será o único que a sua condição convém, o isolamento e o espaço que a intensidade de irradiação reclama, provoca e determina nos astros ou nos profetas, nas parcelas mínimas da luz da matéria ou do espírito. Alexandre Herculano foi para Val de Lobos, não para morrer e sepultar-se ainda quente das palpitações do seu sangue, mas para viver inteiramente sua vida, não para deliberada cessação de atividade, mas para sua mais perfeita expansão e mais lídima e bela aplicação. Apenas eliminava relações e coisas que o atormentavam, estorvando-o de se manter continuadamente, face a face, na presença da aspiração íntima. Entrou no claustro que a seu modo edificou, naturalmente, porque os das antigas comunidades estavam prostituídos e em ruínas. Não lhe regateara o mundo, através das injúrias, as lisonjas que concede a inanidade vaidosa. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.